Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez para juntos nós falarmos a respeito das revistas, das lições, da CPAD. Desta feita nós vamos falar sobre a lição de número 9. Já estamos nos encaminhando já quase para o final, deste ano e desse trimestre também, que nos fala sobre missões até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também agradecer a cada um dos irmãos que estão assistindo nossos vídeos, que estão tomando os nossos gráficos, utilizando os nossos gráficos. Tenho recebido imagens, fotos de irmãos que imprimem os gráficos, utilizando na escola bíblica dominical. Isso é uma bênção, saber que de alguma forma estamos sendo úteis para a obra de Deus, tá bom? Meus irmãos, então eu quero agradecer a vocês, os que comentam, os que compartilham, os que assistem, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos meus irmãos. Nós estamos na lição 9, conforme falei, e eu quero mostrar aqui para vocês já a nossa capa, Você está vendo aí a nossa capa. Nós queremos transmitir com esta capa aquela ideia que geralmente algumas igrejas fazem. Por exemplo, no nosso campo, tem o cofrinho missionário, onde é dado para os irmãos, para os membros, e aí eles passam um período com aquele cofre, juntando ali o seu valor, e depois devolvem para a Secretaria de Missões. Então nós colocamos uma arte aí, uma foto que faz alusão a algo parecido, tá bom? Meus queridos, e aqui eu quero também mostrar para vocês o nosso gráfico esboço. O gráfico esboço, que traz essa imagem aí que nós já falamos para os irmãos, e todo o esboço da lição, tá bom? Está tudo aí para a gente ministrar aquela aula de acordo com o que está no gráfico, porque é extraído das lições, da própria lição. Então, temos aí o textuário que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. E o esboço da lição está assim. Primeiro ponto, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos, o privilégio de participar do sustento missionário, esferas do sustento missionário. Segundo ponto, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E tem os subpontos, o custo do sustento financeiro, princípios básicos do sustento missionário, um apoio fiel e permanente. E o último ponto, o último tópico é aprendendo a investir na obra missionária. Aí nós temos a igreja de Filipos e a igreja de Coríntios, de Corinto, uma comparação entre as duas, tendo consciência do nosso dever e pessoas financiando a obra divina. Amém, meus irmãos? Então, aí está o gráfico da nossa lição. Como você sabe, nós estamos... a leitura bíblica em classe está baseada em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 20, onde Paulo nos traz informações importantes a respeito disso, a respeito do sustento missionário e também de como ele lidava com essas situações de ter ou de não ter. Inclusive, um destaque aqui é para o versículo 13, onde é muito utilizado pelas pessoas, ainda que fora de contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas é preciso dar uma lida sobre o que diz a perícope do texto, o que é que vem antes do texto, para que a gente entenda o motivo pelo qual Paulo disse que
podia todas as coisas naquele que o fortalecia, não é? Então é importante nós entendermos isso daí. Meus irmãos, vamos lá, aqui na nossa introdução. Na nossa introdução, eu quero sempre, como eu tenho falado, da palavra-chave, não é? A palavra-chave aqui é sustento. E uma breve pesquisa, a etimologia dessa palavra significa, a palavra sustento significa sub, né? Ela é dividida em sub, ou seja, aquilo que está abaixo, e tenere, que quer dizer segurar, apoiar. Então, essa palavra sustento significa apoiar, segurar aquilo que está embaixo ou está debaixo, sustentando, apoiando, segurando, tá bom? Esse é a etimologia da palavra. E aí fica claro para nós entendermos que esse sustento é este apoio, é esta segurança que a igreja oferece para o missionário quando ele é enviado ao campo missionário. Paralelamente, meus irmãos, eu gostaria de sugerir uma outra palavra também que é muito importante, porque essa palavra ela já é mais pessoal, né? Ela já é mais intimista, mais da nossa intimidade, que é exatamente a palavra consciência. Consciência. Contribuir para as missões, contribuir para com os missionários, contribuir para com a obra do Senhor é uma questão de consciência. Não acredito nessa questão de colocar as contribuições de maneira geral como algo impositivo, como algo que deve ser obrigatório. E eu digo isso porque já vi líderes falando dessa obrigatoriedade. Porque se nós pararmos para pensar, Deus não quer que nada seja obrigatório. Você não é um professor de EBD por imposição, porque alguém está te obrigando. Na verdade, você nem é um crente por imposição, porque Deus não quer que a gente o sirva por imposição. Nós servimos por amor. Nós servimos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que é que eu faço para retribuir esse amor? Eu adoro ao Senhor com os meus bens, com aquilo que eu tenho, exatamente para ajudar também na obra missionária. Tá bom, irmãos? Então, é uma questão de consciência. Porque, como dizia o missionário Orland Spence Boyer na sua enciclopédia, ele disse que a consciência é a voz interna da alma que aprova ou reprova nossos atos. Então, por uma questão de consciência, se nós estivermos com a consciência perfeita, não cauterizada, não uma consciência, digamos assim, nécia, porque uma consciência de uma pessoa louca, de uma pessoa nécia, de fato ela não funciona bem. Mas se nós estivermos com a nossa consciência em perfeito estado, nós vamos saber que o que nós fazemos em relação à obra missionária é positivo ou não, agrada a Deus ou não, está certo ou não. Por isso que eu digo que é uma questão de consciência, meus irmãos, tá bom? Vamos lá, meus queridos, para nós ganharmos tempo aqui. Ele diz aqui em nossa introdução sobre a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dos deveres dos membros da igreja local. É verdade. Acrescentamos aqui também que é um dever tanto da membresia quanto do ministério. Então, quem lidera uma igreja, quem é o corpo ministerial,
precisa ter consciência que este é um dever que parte deles e também da igreja. Da igreja no sentido da membresia, né? No sentido de contribuir, de entregar suas ofertas, de entregar o valor, né? Para a obra missionária, e do ministério o dever é de administrar esse dinheiro corretamente, com lisura, com honestidade e fazendo chegar a ponta, ou seja, fazendo chegar esse valor aos missionários que estão lá precisando, tá bom? Então isso é importante nós entendermos. Meus irmãos, primeiro ponto, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo, ele fala aqui sobre essa questão da igreja de Filipe, agradecendo a eles pela oferta que ele recebeu deles, né? É claro que quando ele compara com a igreja de Corinto, há ali uma divergência, porque Corinto não foi tão acessível, não foi tão sensível à questão de Paulo, né, como a igreja de Filipe, que de fato eles foram sensíveis. Então, Paulo era um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez da vida, que é esse gráfico aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Esse gráfico aqui, irmãos, eu coloquei ele em uma outra situação, mas ele serve para cá também, principalmente para nós entendermos que o servo do Senhor, o obreiro do Senhor, ele precisa estar preparado para isso, tá? Para tanto os ataques externos do mundo dominado por Satanás, quanto também da incompreensão dos irmãos, dos seus próprios irmãos. Então Paulo, ele dizia claramente aqui, tem o versículo que ele fala, que é esse ponto que eu digo, né, a culminância de tudo isso que ele fala vai chegar no versículo 13, que é o que muita gente pega, mas só para enfatizar aquela coisa triunfalista. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em que sentido ele pode todas as coisas? Porque ele aprendeu a ser. É o que está nesse gráfico aí que você está vendo, tá? Eu chamei isso de doutrina do contentamento e da suficiência. Agora, olha, essa palavra suficiência aí, ela é paradoxal, porque não é uma suficiência dele, de Paulo, que originou-se nele. Não é aquela coisa triunfalista, não é aquela coisa de dizer que o homem tem poder em si mesmo, mas é porque ele disse que sabia. E esse saber, essa consciência do saber é refletida por aquilo que ele tinha experimentado. Então, quando ele diz, eu sei, ele diz, eu sei estar abatido. O obreiro do Senhor, ele vai ser abatido em algum momento. Ele vai estar abatido em algum momento. Ele sabia também ter fartura, ou seja, muito alimento, mas ele também sabia passar fome. Porque é possível também que o obreiro passe. Né? Nós sabemos de história de missionários que passaram por dificuldades, né? A ponto de até ser alimentado por pessoas de outras religiões. Eu já vi um testemunho desse e achei muito interessante, não é? Mas o obreiro, ele tem que ter essa consciência. Paulo passou por isso. Não era para ter passado, mas ele sabia. Porque, irmãos, o segredo do contentamento está nisto, né? Você saber estar abatido, você ter fome e ter fartura, você ter abundância e ter necessidade. E aí eu acredito que esse assunto ele é amplo, porque eu e você precisamos saber ser elogiado, ser criticado, ser aceito, ser rejeitado. Isso é muito importante, é muito importante. Interessante que isso não acontece, bom,
Se acontecer no mundo com as pessoas não cristãs, é mais compreensível ainda, porque a Bíblia diz que o mundo nos aborrece. Então o mundo não vai nutrir por nós um sentimento, não é, de receptividade. Não, o mundo dominado por Satanás, ele vai ser hostil a nós. Porém, quando isso acontece dentro da igreja, meus irmãos, é um problema muito sério. Então, Paulo ele dizia, eu sei. O bom disso é quando você sabe. Eu tenho pedido muito a Deus para também chegar neste nível. Saber colocar tudo dentro de uma balança de equilíbrio. Saber ser criticado, saber ser elogiado, ter, não ter. Isso é muito importante, meus irmãos. Quando a gente adquire esse tipo de entendimento e de maturidade espiritual, nós vivemos um estado de graça. Acredito que é por isso que Paulo poderia dizer assim, ó, eu estou morto em Cristo. Ninguém pode fazer nada contra quem está morto, né? Estou crucificado com Cristo. Minha carnalidade está crucificada com Cristo. É muito importante isso, né? Essa doutrina do contentamento. Então, neste sentido, o crente, né, ele não age como esse primeiro personagem aí. Ele não é aquele que é um super crente. Eu tudo posso na minha autossuficiência, no poder inato que vem de mim, como se eu fosse um super crente, alguém que tivesse superpoderes. Não. Mas Paulo dizia, eu tudo suporto na minha dependência de Cristo. Ele podia dizer tudo posso, mas era naquele que eu fortalecia. Ele não podia nada em si mesmo, mas ele tudo posso, esse tudo posso é naquele que fortalece, porque ele já sabia do que ele tinha passado antes. Olha aqui, ó. Ter abundância, de todas as maneiras estou instruído a ter fartura, fome, abundância, padecer necessidade. Então ele poderia passar por tudo isso em Cristo, na suficiência de Cristo. Ele suportava tudo isso na dependência de Cristo. Aí compara com o texto de Romanos 8, 35 e 39. Né? Quem nos separará do amor de Deus? A aflição, a fome, a miséria, a calamidade, a perseguição, o perigo, a morte, o demônio, o anjo. Nada disso pode nos separar de Cristo, porque nele somos mais do que vencedores. Esse é o ponto, meus irmãos. Tá? Mas quero dizer para os irmãos que isso não exclui o fato de que nós precisamos sim ter consciência de ajudar a obra missionária, né? Esse é um ponto muito importante, tá bom? Privilégio de participar do sustento missionário. Aqui a lição nos mostra que é um privilégio, né? De estar ajudando, de estar ativo, de estar colaborando, de estar sustentando. Porque se eu não posso ir, se eu não posso estar lá no campo missionário, mas eu estou dando suporte financeiro para aquele missionário, como diz aqui, aquele obreiro transcultural. E nós temos também aqui, meus irmãos, as esferas desse sustento missionário. Essa parte que é importante porque ela está pormenorizando tudo, né? O que é esse suporte? São pelo menos 3 aqui que a gente pode ter essa clareza. Por exemplo, o missionário que vai para a obra missionária, ele precisa ter um local de moradia, um local para estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele precisa de um teto, ele precisa de um chão, ele precisa de uma casa, né? Então, moradia, tá? A igreja que envia precisa entender que o missionário tem que ter uma moradia, né? Mas ele também precisa de alimentação. Aliás, a alimentação a gente pode colocar aqui como primeiro, né, item. Porque mesmo que você não tenha onde morar, né, mas a alimentação é necessária. Né? Você lembra lá, aqueles que são aí da área de administração sabem disso.
a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades, né? Então, a necessidade que está lá como a base é a alimentação, porque os seres humanos precisam de comer, de se alimentar, tá bom? Então, a igreja que envia precisa entender que o missionário tem que se alimentar, ele precisa ter uma moradia, ele precisa ter também transporte para locomoção, já que muitas vezes ele vai para lugares onde o acesso é muito difícil, né? Então ele precisa se locomover e é importante que a igreja esteja atenta em relação a isso, para que o trabalho não sofra, né, essa continuação, né? Solução de continuidade, como se diz. Meus irmãos, tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. O nosso comentarista aqui, ele cita Lucas capítulo 14, versículo 28, quando Jesus fala do homem que construiu uma torre. Eu acho esse assunto muito interessante, porque ele pode ser aplicado a muitas coisas na nossa vida. Você sabe, meus irmãos, que nós temos aquela questão do telos, né, do propósito, do objetivo. Todos nós devemos ter um objetivo de vida. Na obra do Senhor não é diferente. O que eu quero fazer na obra de Deus? O que é que Deus me chama para fazer na sua obra? Então isso é o telos, isso é o propósito para o qual eu fui colocado aqui nessa terra. Você foi colocado aqui nessa terra com um propósito, tá? Este propósito envolve um projeto. E este projeto envolve um planejamento. É o que Cristo fala a respeito da torre. Qual é o homem que vai construir uma torre e antes não planeja para saber se tem condições de construí-la? Porque construindo ela, mas não conseguindo concluir, iniciando, mas não conseguindo concluir, não é? As pessoas vão passar, vão menear a cabeça, vão dizer, olha, ele começou, mas não concluiu. Então, Jesus nos dá aí uma lição, meus irmãos, de empreendedorismo, de como você empreender no reino de Deus com planejamento, com sabedoria. Porque é preciso ter sabedoria para isso. Na obra de Deus também, não é? Na construção, por exemplo, de igrejas também. Quando você vai construir uma igreja, você precisa saber se vai ter condições de concluir aquele trabalho. Nós sabemos de casos de igrejas que tentaram construir, mas não concluíram, ou seja, o planejamento da torre não foi correto. O planejamento da torre não foi adequado e aí a torre não ficou pronta. Isso é algo que deve ser aplicado ao campo missionário também. Então, se você envia um missionário, precisa planejar todas essas coisas. Planejar a moradia dele, planejar a alimentação dele, planejar o transporte dele. Porque, meus irmãos, aqui que eu digo para vocês que se nós, a lição passada eu disse, se nós não ensinarmos direito, pode haver aquela situação das pessoas dizer assim, bom, então se o missionário vai para trabalhar no mundo secular, na sua profissão, qual é a necessidade de ajudar financeiramente? Mas nós sabemos, e eu deixei muito claro ali, que isso é só naquela questão transcultural, aonde o missionário vai para um lugar aonde é proibido o evangelho. Então, ele já sabe que ele vai para aquele lugar, mas ele não pode manifestar sua crença. Então, ele vai trabalhar, primeiramente, o seu objetivo primordial é trabalhar para depois fazer a obra de Deus de maneira oculta. Então é nesse sentido aí que eu disse lá atrás,
não é, que a lição não deixou muito claro. E isso poderia gerar assim, essa ideia de dizer, bom, então não precisa contribuir já que o missionário vai para trabalhar. Aqui está claro que o missionário não vai para trabalhar na obra secular. Ele não vai para arranjar um emprego ali. Ele vai para trabalhar exclusivamente na obra de Deus. Então ele precisa desse suporte. Então ele precisa do suporte para a alimentação da sua família, da sua família. Ele precisa de suporte para a moradia, para ter onde morar, né? E para ter onde se locomover. Isso, irmãos, é feito com planejamento. Até aqui, o nosso comentarista ele usa a expressão que deve ser feito um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas entre o missionário e a família, ou seja, o que o missionário vai fazer, o seu dever enquanto missionário, né? O relatório do que ele está fazendo, do que Deus está fazendo através daquela obra missionária, né? Por outro lado, a igreja também tem essa obrigação de suprir o missionário, porque é algo inadmissível, não é, irmãos? A gente sabe de casos de missionários que foram para a obra, mas passaram ali alguns meses sem receber a sua ajuda, o seu sustento missionário. Então isso aí é algo que é inadmissível. Especialmente se a igreja está colaborando, se a igreja está ajudando. Então, não é possível que se envie o missionário sabendo da dificuldade, porque isso é outra coisa que nós temos que alertar até a membresia, aos irmãos da igreja, porque alguns acham que o missionário ele tem condições de se sustentar, que a igreja o sustenta, não é? Então, nesse sentido, a igreja local, lá para onde ele vai, o sustenta. E isso não é verdade, porque vai para lugares difíceis, onde as pessoas não têm, o costume deles não é de ofertar. Nós sabemos de casos assim, que foi com muito tempo que o missionário precisou de ensinar aquela igreja, e ainda assim vai para lugares também que são economicamente, né, as pessoas não têm recursos financeiros, aí não tem nem como ofertar. Por isso que é preciso a ajuda missionária, mas isso tem que ser feito de comum acordo para que não haja nenhum problema, né? Para que as coisas possam fluir normalmente, tá bom? Aqui novamente, nesse ponto, ele fala sobre esse ajuste, porque a ajuda financeira também deve abranger essa parte do ajuste, né, financeiro, porque em algum momento haverá aumento, ou seja, da moradia, porque geralmente o missionário ele não compra uma casa lá, ele vai alugar, né? Então vai haver reajustes, inclusive também na questão de moradia, na questão de transporte, na questão da educação dos filhos, na questão da saúde. Então, inclusive porque nós sabemos que há a mudança, né, da moeda, que é diferente. Então, de repente, o real aqui vale um preço, no outro país a moeda de lá é diferente também. Então, tudo isso é algo que precisa ser acordado entre as partes, tá bom? Meus irmãos, princípios básicos do sustento missionário. Aqui ele tem pelo menos uns 5 pontos que fala desse princípio. A primeira coisa é que esse suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, tá bom? Contemplando as necessidades, as dificuldades do missionário. Aquilo que nós falamos sobre planejamento. Aquilo que foi citado a respeito da torre,
que precisa planejar antes, né? Então, isso é muito importante. Esse sustento também deve ser coletado, ou seja, arrecadado nas igrejas. E aí há formas de arrecadar, né? Há formas em que você pode fazer isso, formas de arrecadação. Aliás, eu até quero mostrar para os irmãos sobre essa questão de formas de arrecadação. Nós tivemos a oportunidade de participar, tá, de um projeto missionário, desse missionário aqui, olha, Herbert, e a esposa Késia Dias, são missionários no Peru, né? E ele escreveu um livro, irmãos, muito interessante, 101 ideias criativas para arrecadar recursos em missões, tá bom? Então tá aqui, olha, esse projeto é meu, né? O projeto gráfico, fiz a capa, fiz o miolo, tá bom? 101 ideias criativas, tá bom? E ele dá várias ideias aqui, ele fala para que as pessoas nas igrejas possam arrecadar valores para a obra missionária. Por exemplo, trabalhando com artesanato, vendendo camisetas, né? Organizando gincanas missionárias, ou seja, tem muita coisa, é muito importante o livro do missionário Herbert, tá bom? Então, ele deve ser, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários, de modo eficiente e responsável. Esse ponto aqui fechou quase que tudo, né? Porque se há uma arrecadação, então esse dinheiro precisa chegar até o missionário. Não tem motivo, não tem razão para haver atraso. Porque o missionário tem necessidade, então ele precisa disso, tá? Terceiro ponto quarto ponto, aliás, o sustento deve ser amplo, abrangendo todas as áreas, que foi aquilo que nós falamos aqui, né? Se moradia é um valor, se a educação é um valor, se transporte também é um valor, então tudo isso, a ajuda deve ser abrangente para todos esses pontos aí, tá? E aqui, o que está também no ponto 3, nós vamos fechar nessas duas coisas aqui, olha. E essa ajuda deve ser feita de modo constante e permanente. Você vê que está sempre sendo repetitivo isso, mas é para deixar bem claro, né? A ajuda é constante, permanente, para não sofrer solução de continuidade, isto é, interrupção. Não pode haver interrupção na ajuda missionária. Até porque, meus irmãos, por isso que eu digo que deve ser feito com muita sabedoria. Se está havendo a contribuição, deve haver também a distribuição correta ao missionário. Nós temos duas premissas aqui que são importantes. Primeiro, todos querem e devem contribuir. Todos nós precisamos ter consciência e precisamos contribuir, né? Segunda premissa, não pode haver problemas na administração, distribuição do dinheiro arrecadado. Isso aí é um ponto importantíssimo, tá? Precisa ter consciência disso, para que o missionário possa ter, não é, liberdade para continuar trabalhando. O missionário não pode se preocupar com essa parte, né, meus irmãos? Ele não deve se preocupar com essa parte. A preocupação dele é em ganhar almas para Cristo, em fazer a obra de Deus. Isso aqui é importante. Queridos, para nós encerrarmos aqui o tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária, é quando Paulo faz nessa comparação da igreja de Filipos à igreja de Corintos, né? A igreja de Filipe era aquela igreja que foi solícita, que ajudou a Paulo, que entendeu as dificuldades dele, né? Mas a igreja de Corinto já foi aquela igreja que demonstrou uma certa insensibilidade quanto ao sustento financeiro.
E Paulo precisou de orientar eles, nós estudamos sobre isso, e Paulo ele teve que fazer a defesa do seu apostolado, porque os falsos apóstolos estavam também rodeando a igreja, ensinando heresias, muitas vezes até acusando a Paulo, e ele teve que fazer a sua defesa nesse sentido, não é, irmãos? Então, essas coisas é importante. O que é que nós podemos trazer para os dias atuais? Deve haver transparência. Deve haver transparência entre o que o missionário faz, a relação da igreja para com o missionário, a ajuda que chega a ele. Então, tudo isso é importante, não é? A criação de boletins missionários, não é? Antigamente nós tínhamos um jornal aqui no nosso campo da Cidade Nova, Jornal Clarim, aonde tinha uma parte lá, uma página toda, chamada Consciência Missionária, onde nós trazíamos as notícias que aconteciam no campo missionário, Mas hoje tem meios digitais, dá para fazer isso também, A igreja fazer boletins, os missionários passarem essas informações de maneira que você possa repassar isso para a igreja, Até mesmo nos próprios cultos missionários isso pode ser feito, tá bom? Meus irmãos, para encerrar, precisamos ter consciência do nosso dever. Ele diz aqui, o comentarista, que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, porque Deus dá, Deus retribui a quem dá com alegria. Eu tinha dito lá atrás que consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. Nós temos que ter essa consciência se estamos ou não sendo coerentes em relação ao contribuir na obra missionária. Ou seja, nós devemos contribuir para missões, isso é um fato, mas também deve haver lisura, honestidade para com os missionários. Ou seja, a igreja também precisa fazer a sua parte, a liderança da igreja, as secretarias de missões precisam também fazer a sua parte no que diz respeito à obra missionária, ao sustento missionário, para que ele receba esse valor e seja bem atendido e continue fazendo a obra de Deus. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer a atenção de vocês, rogar as bênçãos de Deus para que Deus continue abençoando. Pegue aí os materiais, utilize, comente, tá bom? Deixe aí o seu comentário e que tenhamos todos uma aula abençoada para a glória e honra do nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.